Sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, estou retomando hoje a gravação dos nossos vídeos, né? Fiquei bastante tempo sem publicar nada, sem postar nenhum vídeo, nem fazer nenhuma transmissão. Por conta das vicissitudes da vida, por conta dos problemas técnicos e por conta do nosso evento Fluxos das Palavras. E por falar no evento, eu quero dizer que nós fizemos o primeiro evento de lançamento no último dia 2 de agosto, que foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Quem foi teve a oportunidade de participar de uma experiência muito legal. E que a gente vai fazer então o segundo e último evento de lançamento no próximo sábado, dia 16, das 14 às 18 horas, e dessa vez a gente vai estar lá no Centro de Cultura Popular Carpção, que fica no bairro do Bom Sucesso, em Guarulhos. Então, quem tiver por Guarulhos, quiser dar uma chegada lá, a gente vai fazer o segundo e último evento de lançamento dos nossos livros do projeto Fluxos das Palavras, tá? Que vocês já conhecem bem aí, que a gente fez os eventos. Os cards de divulgação desse segundo evento, um foi lançado hoje mesmo e os outros vão ser lançados no decorrer da semana aí, dia a dia, como a gente fez antes. E após a realização do evento no próximo sábado, eu vou fazer ainda mais um vídeo de prestação de contas, não sei se já na semana que vem, né, na semana seguinte, ou se depois, porque a gente ainda tem algumas coisas de doação de livros para fazer e tal, e aí eu quero deixar tudo certinho para fazer um último vídeo de prestação de contas final, tá certo? Bom, mas eu não vim fazer esse vídeo para falar exatamente do projeto. Acho que depois de muito tempo sem fazer um vídeo aqui no canal, e eu espero que agora eu consiga retornar com mais regularidade aos vídeos e logo logo retomar transmissões, eu preciso refazer os meus horários de trabalho por conta de algumas atividades, do doutorado, enfim, algumas atividades que eu tenho que desenvolver, então eu estou refazendo os meus horários para retomar as transmissões. Mas enquanto isso eu pretendo retornar aos vídeos com mais regularidade. E eu quero então aproveitar esse vídeo de hoje, que é um vídeo de retomada, para falar de um assunto que é importante, está aí na mídia nos últimos dias e, e eu acho que tem a ver com a temática do canal. Num primeiro momento vocês podem estranhar, mas eu vou até o final do vídeo conseguir relacionar assuntos tão diferentes com o conteúdo específico do canal, com a proposta do canal. Tá? Então vamos lá, eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu acho que todos e todes que estão aqui é, ouviram falar desses três assuntos que eu vou citar agora. O primeiro deles, e eu não vou mostrar nada, eu só vou citar os assuntos justamente porque eles são muito conhecidos. O primeiro deles refere-se àquelas duas notícias terríveis de dois homens, um em cada dia diferente, mas isso aconteceu, os dois aconteceram na semana passada, que agrediram as suas respectivas companheiras no elevador. Um foi no Rio Grande do Norte, que é aquele que ficou mais famoso, né, ficou mais conhecido, que foi o ex-jogador de basquete que agrediu a namorada com mais de 60 socos. O vídeo é absurdo. E alguns dias depois apareceu um empresário, eu acho que em Minas, não vou lembrar se foi exatamente em Minas, mas acho que em Minas, que também agrediu a companheira dentro do elevador. Né? Aí não se falou em número de socos nem nada, mas também agrediu com muita violência. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é o vídeo do Felca sobre a adultização das crianças, que ganhou notoriedade, enfim, né? Nos últimos dias não se fala em outra coisa. E o terceiro assunto é aquela atitude bizonha e canalha de um grupo de deputados da extrema-direita que tomaram de assalto a mesa diretora da Câmara no início da semana passada, da Câmara dos Deputados e do Senado, impedindo o reinício
dos trabalhos do Congresso que voltava de recesso, né? E por que eu estou falando desses três assuntos? Porque eu quero fazer uma pergunta. O que será que esses três assuntos têm em comum? Será que eles têm coisas em comum? Será que é possível relacionar esses três assuntos? A violência desses homens que agrediram suas companheiras, o vídeo do Felca falando da adultização das crianças e a atitude bizonha dos, dos deputados de extrema-direita impedindo o reinício dos trabalhos no Congresso Nacional. Deputados e senadores, né? Tudo bem, aparentemente são três assuntos que não possuem correspondência direta, mas aí eu quero trazer essa correspondência direta através de uma reflexão que vai relacionar tudo isso com o conteúdo do canal que fala de arte, né? De cultura, de comunicação, enfim. Porque vocês devem estar se perguntando, mas o que tem a ver, né? Mesmo que a gente consiga fazer uma relação entre esses três assuntos, o que ele tem a ver com o conteúdo do canal, né? Quer dizer, o que tem a ver com a arte, com tudo isso? E o que tem a ver com o título desse próprio vídeo que eu coloquei aqui, né? Se a gente, eu vou começar pelo vídeo do Fel, né? Essa adultização das crianças não é uma coisa nova, tá? Não é uma coisa nova. Se a gente pensar nos programas infantis da década de 80, da década de 90, por exemplo, né? Os programas de televisão, existia, apesar de uma aparência infantil, existia uma certa erotização daquele ambiente dos programas, né? Era uma época mais permissiva, inclusive. Hoje em dia, isso não está mais na TV aberta, né? A TV aberta houve um processo, vamos dizer assim, de regulação social disso, fazendo com que, né, e depois com a vinda do Estatuto da Criança e do Adolescente e tudo mais, isso começou a ser tratado com mais seriedade, por exemplo, nos programas de televisão aberta. E aí isso migrou para um outro lugar, que é o lugar das redes sociais, né, do mundo virtual, e não tem regulação, né? Então, o vídeo do Felca chama a atenção para a necessidade de uma regulação das redes sociais. Mas o problema em si não é um problema novo. Esse problema da adultização das crianças, né? Da, do impedimento de que a criança viva a sua infância em plenitude, ela tem várias camadas, né? Essa situação tem vários aspectos, várias camadas, para além da erotização. O Felca chama a atenção para uma coisa que é seríssima, que é a erotização das crianças, porque os vídeos que ele mostra, né, as postagens que ele mostra no vídeo dele, do tal do Ítalo lá, que eu nem conheço, nem sei quem é, nem quero saber quem é, enfim, as Camilinhas e sei lá quem mais da vida, essa exploração, né, da erotização dessas crianças e desses adolescentes é muito séria. Mas a adultização tem aspectos que vão para além da erotização, né? Esse da erotização é talvez o mais urgente atual, porque coloca em risco a segurança dessas crianças, desses adolescentes, né? Dessas, dessas jovens pessoas, e um risco muito sério. Mas existem outras formas de adultização, né? Que é a questão da criança que tem que trabalhar muito cedo, da criança que tem que assumir responsabilidades que não são de crianças, como cuidar de outras crianças, né? Quer dizer, uma criança mais velha não pode cuidar de uma criança mais nova. Criança é criança, quem tem que cuidar de criança é adulto, né?
E por mais que a gente entenda todas as questões sociais que envolvem esse processo de adultização, que não é novo, não é novo, né? É, eu acho que com a questão das redes sociais e, enfim, e das plataformas virtuais, isso ganha uma dimensão muito perigosa, porque não só você está fazendo a coisa real, né, o processo de adultização real da criança, como algum adulto está ganhando dinheiro por trás disso, né? Então existe aí uma questão de poder do adulto sobre a criança mal exercido. E o que isso tem a ver com, então, o outro assunto que é, por exemplo, a agressão desses homens, né, que agrediram suas respectivas companheiras e dessa violência contra a mulher. Também existe aí uma coisa que não é nova, né? Infelizmente, e também existe aí uma questão de poder, né? Do poder que o homem acha que tem sobre a mulher, né? O homem que acredita que a mulher serve como subalterna a ele. E o que tem tudo isso a ver com a invasão dos deputados e senadores de extrema-direita às mesas diretoras das casas legislativas. Também é isso, é a imposição do poder pela força. Então, nos três casos, a gente tem uma ideia de uma imposição do poder pela força, né? E do lucro pessoal de quem acha que tem poder com isso. Né? Então, os adultos no caso do vídeo do Felca, os adultos que se utilizam dessas crianças e desses adolescentes para gerar conteúdo e engajamento e ganhar dinheiro, os homens que acreditam ter algum tipo de poder sobre a mulher e com isso ganham o que eles consideram de uma maneira muito torpe e torta respeito, e os parlamentares de extrema direita que querem impor as suas pautas à força, com isso ganhando, enfim, ganhando, fazendo com que assuntos do seu interesse, né, do interesse deles, sejam pautados e sejam votados, enfim, a anistia para o Bolsonaro, enfim, o fim do foro privilegiado, o impeachment do Alexandre de Moraes, essas maluquices que só esse grupelho de extrema-direita poderia imaginar. Então, o que existe de comum é isso, quer dizer, a imposição de uma ideia, a imposição de um pensamento sobre a vida, a imposição forçada, né, como demonstração de poder para algum ganho pessoal. E que nos três casos acabou meio que o feitiço virando contra o feiticeiro, né? Porque o tal do Ítalo lá do vídeo do Felca teve que tirar todas as suas, né, todos os seus canais virtuais, enfim, tá sendo processado e tudo mais. Os dois homens que agrediram suas respectivas companheiras estão presos e os deputados tá se falando em punição, mas vai acabar em pizza, mas enfim, pelo menos, de maneira geral, as pessoas se ligaram que esses parlamentares da extrema-direita são bizonhos, são bizarros, são pilantras, né? Então eu acho que a tática da força não deu muito certo. Porém, e aí vai, por que eu estou falando disso? Resolvi falar desses três assuntos aqui no canal. Porém, a gente está vivendo uma coisa meio. A gente precisa tomar cuidado com tudo isso, porque assim, tudo bem. Pô, o vídeo do Felca acabou fazendo um grande serviço e fez mesmo. E aí a minha crítica não é de forma nenhuma ao vídeo do Felca, mas
tudo isso, a tudo que ele expõe no vídeo, né? Ah, será que isso realmente vai se transformar naquilo que a gente tanto quer e tanto precisa, que é a regulação das redes sociais? Né? No caso dos caras, eles estão presos. Será que vão ficar presos por muito tempo? Enfim. E no caso dos deputados bolsonaristas da extrema-direita, dos parlamentares da extrema-direita, a gente não sabe nem se eles vão ser punidos. E eu tô falando de tudo isso, gente, porque aí me veio na cabeça, e não podia deixar de me vir à cabeça, a série O Conto da Aia. Né? Uma série muito famosa, terrível, né? Da história de Gilead e do que virou os Estados Unidos. E aí a gente vê essas coisas e a gente fala, meu, estamos indo em direção a Gilead. E aí eu li outras duas notícias, quer dizer, eu li uma e outra eu recebi uma imagem que eu não sei nem se é verdadeira, por isso que eu não vou compartilhar aqui com vocês. A notícia que eu li é que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, essa semana, resgatou um vídeo de um pastor americano lá que diz que as mulheres não deveriam votar, que as mulheres deveriam ser submissas aos homens e que as mulheres não deveriam votar. E quem assistiu a série The Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia, lembra que o começo da, da ascensão de Gilead, né, quer dizer, quando os Estados Unidos deixam de ser Estados Unidos e passam a ser Gilead, uma das primeiras coisas que acontecem é a, a, a proibição da autonomia financeira das mulheres. Né? Então elas deixam de ter autonomia financeira, as contas bancárias de mulheres eram bloqueadas, enfim. E isso escala para virar o que virou o Gilead, né? E quem ainda não assistiu à série, eu recomendo fortemente assistir, apesar de precisar ter estômago forte para assistir a série, né? Enfim. Então, então, essa ideia de começar a retirar direitos das mulheres, para que elas sejam submissas aos seus maridos, aos seus companheiros, ou seja, que sejam submissas aos homens, é, é, tem muito a ver, por exemplo, com essa história das agressões às mulheres nos elevadores. Né? E é assustador isso vir a público nas falas de um secretário de Estado, não lembro se é não, secretário de Defesa de um país como os Estados Unidos da América, né? E que a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil ganha muito eco, né? Tudo que os mentecaptos do governo Trump, que é outro mentecapto, é, é, propagam, né? Aqui no Brasil a gente está vendo aí a questão das tarifas, do tarifaço, das sanções, tudo que está acontecendo e que tem brasileiro aplaudindo, né? Aplaudindo esses absurdos. E aí eu recebi hoje uma imagem que me deixou mais chocado ainda, que é uma foto, que eu não sei se é real ou não, mas da esposa do Trump, não sei se na posse dele, enfim, mas em algum evento, a esposa do Trump e é colocada na foto, lado a lado, a Melanie, né, a esposa do Trump, e a Serena, que é a personagem principal das esposas da série O Conto da Aia. E a cor da roupa da esposa do Trump e o modelo da roupa da esposa do Trump é exatamente igual à cor e o modelo que as esposas usam no seriado em Gilead. Porque em Gilead as esposas têm uma roupa específica, de cor específica, de modelo específico. As aias têm uma, né, as Martas têm específico, cor específica, modelo específico, enfim, as mulheres, de acordo com a sua função social, vamos dizer, né, em Gilead,
ou a sua posição de submissão, porque todas são submissas, elas se vestem com uma determinada cor e um determinado estilo. E o estilo da Melania Trump, da esposa do Donald Trump, é exatamente igual das esposas de Gilead. Então é assustador, porque a gente está vendo acontecer, a gente está vendo uma série de ficção, né, baseada num livro, uma obra de ficção, o Conto da Aia, se estruturando na nossa frente. E o que tudo isso tem a ver com a adultização, por exemplo, das crianças? Na série, as meninas, e aí a filha da protagonista da série que é sequestrada e ela vira Aya, né, a June Osborne, né, que é a protagonista da série, ela é sequestrada e vira Aya em Gilead, e a filha dela é sequestrada e é treinada para ser esposa. Né? Então, existe aí esse processo em Gilead, existe esse processo de adultização das crianças também, né? Nesse sentido. Então é muito louco porque a gente está vendo uma obra de ficção se estruturando na nossa frente. E a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa para evitar que a gente lute contra Gilead. Gilead não pode existir. Né? A ideia de Gilead não pode existir sequer na cabeça de ninguém, quanto mais na vida real. Então nós temos que, e quando eu falo na cabeça de ninguém, não estou criticando o autor do livro, né? Nem quem escreveu o livro e nem quem fez a série, tá? Muito pelo contrário. Essas obras de arte servem para que a gente perceba que aquilo não deve acontecer nunca. Né? Nunca. A gente tem que evitar ao máximo. E aí a gente tem que lutar. E como é que a gente luta? Exigindo a regulação das redes sociais, combatendo o machismo estrutural e principalmente não, né, mas e também combatendo essa extrema direita bizarra que a gente tem no Brasil e no mundo. Só porque você é de esquerda você está falando isso? Não, eu estou falando porque é absurdo. Se nós tivéssemos uma direita no mundo e no Brasil minimamente normal, né, minimamente coerente, minimamente lúcida, seria outra coisa. Eu não quero que não existam ideias de direita. As ideias de direita podem existir e a gente vai debater as ideias. O que a gente tem que pensar e principalmente combater são esses absurdos que essa extrema-direita brasileira e agora estadunidense, porque é isso. O governo do Trump está sendo absurdo. O governo do Trump está sendo uma ditadura. Né? Falam tanto da democracia dos Estados Unidos. O que o Trump está o que o Trump está como é introduzindo, o que o Trump está implantando nos Estados Unidos é uma verdadeira ditadura. Né? A gente está vendo aí notícias de uso de forças armadas, não só em território estadunidense, mas fora de território estadunidense, todas as sanções e tarifácios que o Trump está fazendo com todos os países do mundo, e principalmente com o Brasil, enfim. Tudo isso a gente está vendo uma ditadura de nível mundial. Esses caras querem dominar o mundo, né? Eles não querem dominar só os Estados Unidos lá e o Brasil aqui. Os Bolsonaros e afins da vida, que não queriam sair do poder e que saíram porque perderam a eleição e agora estão continuamente tentando dar golpes. Eles querem dominar o mundo. Eles querem controlar o mundo. Mas que tudo bem, porque aí é cristão. Cristão? Cristão aonde? Se Cristo pregava amor. Cristão aonde? Se Cristo pregava a tolerância.
Cristão aonde? Se Cristo pregava a simplicidade, a benevolência, né? Aonde cristão? Não existe isso, né? Essas pessoas nem cristãs são. Elas são canalhas, pilantras, que só pensam no bem próprio e que querem introduzir no mundo, nos seus respectivos países, seja o Brasil, seja os Estados Unidos, seja qualquer outro país, ditaduras, regimes ditatoriais, autocráticos. E nesses regimes autocráticos, não se iludam. Mulheres serão subalternizadas mais do que já são. Então a gente precisa, ao invés de, se a gente quer lutar e ajudar as mulheres na luta pelo feminismo, pela igualdade entre homens e mulheres, a gente tem que combater essa extrema-direita porque eles subalternizam no discurso as mulheres. A gente vive numa sociedade, por exemplo, no Brasil, em que existem problemas, sim, existe um machismo estrutural forte, mas o discurso é um discurso de igualdade, não é um discurso de subalternização das mulheres. E mesmo assim, existe na prática essa subalternização que a gente tem que combater. Imagina se vai para o poder um grupo político que coloca isso abertamente, que as mulheres têm que ser subalternas. Imagina o que vai acontecer, imagina o retrocesso. Então nós temos que combater sim essa extrema-direita para que a gente não tenha uma, falando do nome do vídeo, né? Uma vida que imita a arte, ou sei lá se a arte que está imitando a vida que está sendo assim mesmo e os caras só, enfim, né? A gente não pode ter isso, a gente não pode. O conto da Aia tem que ser uma obra de ficção, só. E uma obra de ficção para que a gente assista e repila, né? A gente tem que assistir com repulsa, a gente tem que assistir com asco, para que aquilo nunca se torne realidade. E o que a gente está vendo é que aquilo pode se tornar realidade a qualquer momento. Nós estamos caminhando para isso, então a gente tem que fazer alguma coisa. Certo? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo de retorno. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas, todos e todes que se inscrevam no nosso canal. Se não se inscreveram, se já se inscreveram, chame as pessoas para se inscreverem no canal. Sigam lá nossa página no Facebook, sigam nossas redes sociais, no Instagram, o Twitter, o TikTok, enfim. Visite o blog Aliteração, visite o site da editora Aliteração, o site do Instituto Aliteração. Logo, logo nós vamos ter um curso novo no Instituto. Então, visita aí, dá uma força pra gente, compartilha, curte, comenta, enfim, faz. Nada disso custa, né? Tudo isso é de graça. Então, vai lá, dá essa força pra gente, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, ampliar mais o nosso trabalho e manter uma regularidade nos vídeos, enfim, né? Todas essas coisas, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.